Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, elejo essa aula como uma das principais aulas do curso. Vamos apresentar todas as 6 situações, são 6 itens de técnicas de resolução de problemas de contagem. Posteriormente apresentaremos uma questão, um problema, onde na primeira solução vamos violar determinado item dessas técnicas que a gente vai apresentar e posteriormente na solução número 2 vamos realizar as correções, apontar possíveis erros. Se a gente viola determinada técnica, por exemplo, vou mostrar nessa questão que eu vou apresentar na sequência, o item 3, dificilmente a gente consegue corrigir a questão pela técnica que a gente está violando. Perfeito? Técnicas de resolução de problemas de contagem. Primeiro item, listar alguns exemplos particulares com o intuito de classificar a questão como sendo de sequência, aquela que a ordem é importante, ou de conjunto, a ordem não é importante. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Se eu tenho, por exemplo, uma senha que tem os algarismos 2, 3 e 7. Se eu troco a posição de alguns desses elementos, ou de todos esses elementos, por exemplo, 3, 7 e 2, se a senha a ser definida de forma padrão é esta, eu não consigo abrir o sistema com essa, pelo fato de eu ter trocado a posição desses algarismos. Portanto, a ordem é importante. E quando a ordem é importante, o problema é um problema de sequência. Muito bem. Agora veja, quando eu tenho problemas que envolvam conjuntos, por exemplo, o conjunto formado pelos mesmos elementos, 2, 3 e 7. Se eu, por exemplo, modifico a ordem de alguns desses elementos dentro do conjunto, no caso 3, 7 e 2, eu estou diante do mesmo conjunto, ou seja, da mesma configuração. Trata-se, portanto, de uma questão envolvendo conjunto. Então, é importante que você faça a listagem de alguns casos particulares para identificar se o problema é de fato de sequência ou de conjunto, porque dependendo da sua situação, a estratégia de resolução vai ser uma. Outra situação importante, às vezes ele pergunta senhas de 3 algarismos, e aí essa senha serve. Mas às vezes ele pergunta números com exatamente 3 algarismos. Então, por exemplo, quando eu pego o número 0, 50 e 1, esse número não vai servir, se ele especificar que são 3 algarismos. Se for senha, ela vai servir a senha 051. Pode iniciar uma senha com 0, mas números com 3 algarismos, aqui nós temos um número com 2 algarismos. Por isso que essa listagem, às vezes, em determinadas questões, faz com que a gente possa organizar melhor a nossa solução. Então é nesse sentido que a gente vai fazer essa listagem. Ela não é obrigatória, mas auxilia muito na resolução das questões. Muito bem. Segundo item a ser avaliado é ter uma postura ativa em relação à resolução da questão, ou seja, fazer o papel de protagonista na sua resolução, tomando as decisões de forma coerente. Ou seja, você vai ser o gestor daquela questão. Você vai entender a questão, obviamente você vai participar da solução daquela questão, tomando as decisões, do tipo, eu quero escolher um número para ser o algarismo da centena. Eu quero escolher 2 pessoas para compor a minha fila. João e Carlos não podem ficar juntos, então eu vou escolher outra pessoa. Então você vai ser o protagonista, gerir o problema. Não é obrigatório, mas facilita e minimiza-se os erros. Você está realmente dentro do problema e organizando a forma das tomadas de decisão. Ok? Agora, esse terceiro item, ele é muito importante. Se você violar ele durante a execução de uma questão, da solução, inevitavelmente a chance de você errar essa questão é muito grande. Tem casos que você nem consegue mais corrigi-lo. Então, toda vez que você tem uma dificuldade, uma restrição,
inicie por ela. Se você deixar para o final, você pode ter problemas nessa questão. Então, não adiar dificuldades encontradas nas tomadas de decisão em relação às escolhas a serem realizadas. Ou seja, se durante a resolução da questão identificarmos alguma restrição, é prudente que se inicie a solução pela restrição observada. Caso contrário, a questão poderá ser bastante difícil de ser solucionada. Vamos apresentar um exercício nessa aula. Vou mostrar que violando essa técnica, você vai errar a questão e você não vai conseguir corrigi-la. Então, essas duas primeiras vão auxiliar, não são obrigatórias. Agora, o item 3, eu sugiro que você não viole quando estiver resolvendo problemas de contagem, e ao longo das aulas eu vou mostrando como que vai acontecer de alguns possíveis erros, porque foi violada alguma dessas técnicas. Perfeito? Muito bem. Continuando, as técnicas são 6. Verificar se o princípio multiplicativo poderá ser aplicado de forma direta. Às vezes a gente nem para pensar e vai aplicar o princípio, e às vezes ele nem pode. E quando que ele não pode ser aplicado? A gente vai mostrar na sequência, inclusive com os exercícios que a gente vai propor. A escolha de uma determinada etapa, ela pode depender ou não das escolhas anteriores. A escolha, a parte dos números, das letras, das escolhas das pessoas, das comissões, enfim. Agora, a quantidade, que são as possibilidades, que a gente já definiu que vai ser sempre embaixo, 10 possibilidades, 8 possibilidades. Essa quantidade de escolhas, ela não pode depender das escolhas anteriores. Se depender, o princípio não pode ser aplicado. Eu vou mostrar isso na sequência. Então, nem sempre o princípio multiplicativo pode ser aplicado de forma direta. Eu vou mostrar isso através de exercícios. Se realmente eu não conseguir aplicar o princípio multiplicativo, né, se o princípio multiplicativo não puder ser aplicado, ou seja, ele não pode ser aplicado de forma direta, a gente tem que dividir o problema em casos, em 2 casos, em 3 casos, e a gente usa o princípio aditivo. Até aqui a gente consegue resolver praticamente todos os problemas envolvendo a análise combinatória. Mas existem outras estratégias, e eu elejo a número 6 como uma boa estratégia de resolução de problemas envolvendo contagem. Verificar se é possível utilizar os métodos construtivos, que é quando você usa somas ou multiplicações, e ou métodos destrutivos, subtração ou divisão. Vou dar um exemplo para facilitar o nosso entendimento. Suponhamos que eu estou dentro de uma sala de aula e eu tenho aqui, por exemplo, 6 filas. A primeira fila tem 10 carteiras, a segunda, 10, a terceira tem 8, a quarta, 10, a quinta tem 9 e a última fila, 10 carteiras. Então, são as filas que a gente tem. Uma forma de resolver quantas carteiras a gente tem ali é usando métodos construtivos, usando somas e multiplicações. Por exemplo, eu faço 1, 2, 3, são 4 filas completas com 10, então 4 vezes 10, vou somar 8 e depois vou somar 9. Então veja que são 40, 49, são 57 carteiras. Usamos então o método construtivos, somas e multiplicações. Vamos agora usar o método destrutivo para essa mesma questão. Ou seja, eu vou contar para mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou supor que essa terceira fileira tem 10 carteiras, essa aqui também tem 10. E vou fazer 6 vezes 10, 60. Só que eu vou subtrair as carteiras contadas a mais. Eu contei 2 carteiras a mais aqui e uma aqui, ou seja, menos 3. O resultado é 57, é o mesmo resultado, usando o método destrutivo, subtrações ou divisões. As divisões também vão aparecer quando, por exemplo, eu contar casos em duplicidade, né? Por exemplo, uma senha ou um conjunto que eu conte lá o 3 e o 7, e eu invertendo o 7 e 3, é o mesmo conjunto, mas eu contei uma vez aqui, contei uma vez aqui. Fiz isso várias vezes. E aí eu divido por 2 para corrigir
essas contagens duplas ou múltiplas. Então está aí todos os 6 itens, que são técnicas muito importantes para a continuidade dos estudos, para que a gente identifique determinados erros e organize esses erros. Aqui eu não posso aplicar dessa forma porque eu estou violando tal técnica. E aí a gente realmente entendendo esses erros, a gente vai resolver de forma correta e aí não cometeremos mais esses erros. Ok? Finalizando a parte teórica, vamos avaliar agora as condições para aplicar o princípio multiplicativo. 2 situações. A escolha em uma determinada etapa pode depender ou não da escolha de uma etapa anterior. Essa escolha pode depender ou não. Porém, a quantidade de escolhas em uma determinada etapa não pode depender da escolha anterior. A gente vai trabalhar muito bem com isso aí e, no meu entendimento, é a parte mais importante da análise combinatória, porque é a partir dessa situação que a gente vai evitar possíveis erros em soluções de problemas com níveis mais elevados. Então, se a quantidade de escolhas em uma determinada etapa depender da escolha de uma etapa anterior, o princípio multiplicativo não poderá ser aplicado. Então, tendo a ênfase da seguinte situação: a escolha, ela pode depender ou não de uma escolha anterior, mas a quantidade de escolha, que são as possibilidades que a gente coloca embaixo, a gente já convencionou dessa forma, essa não pode depender das escolhas anteriores. Vamos fazer um exercício e também depois nas próximas aulas isso vai ficar mais evidente. Então, pegaremos um exercício para ilustrar essa situação. Exercício número 1. Quantos números com exatamente 3 algarismos distintos existem? Letra A, 504, B, 630, C, 648, letra D, 720 e letra E, 810. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, é importante que a gente liste alguns exemplos, ou seja, estou analisando a técnica, todas as 6 situações, e a gente pode listar aqui alguns casos particulares. Por exemplo, se os números têm que ter 3 algarismos e eles têm que ser distintos, existe uma restrição na centena, não podendo começar com 0. Por exemplo, 072. Ou seja, esse exemplo não é permitido. Eu posso, por exemplo, pegar o número 252. Também não é permitido, porque eu tenho algarismos iguais. Então, por exemplo, o número 253, esse sim é permitido. E se eu alterar a ordem, por exemplo, a 325, eu mudei a ordem dos números e mudou-se a configuração. Então, trata-se de uma questão envolvendo sequência. Isso é importante na organização do nosso princípio e vocês vão identificar isso nos próximos problemas. Item 2, postura ativa. Qual é a postura ativa? Eu vou identificar o que eu vou propor aqui na construção desses números. Só que para essa primeira solução, eu não mencionei anteriormente, eu vou violar as técnicas. A primeira eu não violei, a segunda também não vou violar. Vou violar a terceira técnica. Lembra que a terceira é obrigatória? Se eu violar eu vou ter problemas e eu vou mostrar nesse exercício. Nós temos aqui uma restrição para a casa das centenas e não poder começar com 0. Por isso a listagem é importante. E eu tenho outras restrições. Depois que eu colocar o número aqui, as demais casas aqui, no caso a dezena e centena, não pode ter números iguais. Então, a gente já tem que a restrição que aqui não pode ser 0, é uma restrição, e nos casos posteriores eu não posso ter os mesmos algarismos. Só que, ao invés de eu iniciar pela restrição, que é aqui, na centena, eu vou violar a técnica número 3, eu vou começar pela unidade. Talvez, a unidade é um caso mais tranquilo, dezena também, depois eu deixo para o final. Se eu fizer isso, eu vou errar o problema. Veja por quê.
Quantas são as possibilidades que eu tenho para a unidade? De 0 a 9. São 10 possibilidades. Posso colocar qualquer número aqui. Veja só, os números de 0 até 9. Vamos agora para dezena. Só não posso colocar o número que eu coloquei aqui. Suponhamos que eu escolha o número 7. Se eu escolher aqui o número 7, e eu posso escolher o 7, quantas são as possibilidades aqui? Eu tinha 10, mas escolhi o 7. Eu vou ter agora 9 possibilidades, que eu não posso colocar o número 7 mais. Posso colocar o número 0, posso colocar o número 1. Suponhamos que eu escolha o número 4. Olha só que situação. Quantos números agora eu posso colocar? Já coloquei o 7 e o 4, e eu posso fazer isso. Quantos números eu posso agora para a centena? Cuidado. Muitos de vocês poderiam pensar, é só tirar o 4, só tirar o 7 e não pode o 0. Então eu tiro esses 3. Serão então 3, 6, 7 possibilidades. Cuidado. Talvez a gente vai identificar agora pensando na seguinte situação. É porque eu escolhi o 7 e o 4. E se eu tivesse, por exemplo, escolhido o 0 ou na unidade aqui ou aqui? Suponhamos que eu continue escolhendo o 7 aqui, mas aqui eu vou escolher o 0. E eu posso escolher o 0 aqui. Escolhendo o 7 e o 0, veja só. Agora o 4 já pode. Eu escolhi o 7 e o 0. Agora sobram 8 possibilidades para a centena. Olha a situação complicada. Qual eu vou utilizar, 7 ou 8? Se eu utilizar o 7, veja só, 7 vezes 9, 63, vezes 10, 630. Infelizmente está errado. Vou mostrar na solução número 2. E se eu utilizar 8 vezes 9, 72, vezes 10, 720. Também está errado. E por que que isso está errado? Então eu vou escolher o 7,5. Vai piorar mais ainda a situação. Não é nem 7 e nem 8. E por que que não é nem 7 nem 8? Eu não posso aplicar o princípio multiplicativo de forma direta. Primeiro que eu violei o item 3. Eu comecei por uma situação onde não é restrita, ou seja, eu comecei pela unidade. Eu deveria começar pela centena, porque onde tem restrição de não poder ter o 0. E eu não fiz isso, eu violei. E aí, inevitavelmente, eu errei a questão. E é importante que a gente erre questões de análise combinatória para a gente descobrir o erro. Lembro quando eu estava no ensino médio, terceiro ano, eu chegava a fazer determinado exercício, errava aquele exercício, e eu chegava no professor e perguntava, professor, aonde eu errei aqui? O professor simplesmente falava assim, não, teu resultado está errado, faça dessa forma que é melhor para você. Aí eu olhava a forma do professor e falava, olha, forma interessante. Só que eu estava verificando que eu não estava aprendendo a matéria, porque eu não tinha feito a descoberta do meu erro. Eu ia continuar com esses erros. Então é importante que quando a gente comete determinados erros em análise combinatória, é importante que o professor, ou se a sua investigação permitir encontrar esse erro, melhor ainda. Porque é nesses erros que você vai começar a aumentar o seu grau de conhecimento, enriquecer os seus conhecimentos e avançar nesse conteúdo. Então, é muito importante que você erre e saiba encontrar os seus erros. Mas eu não acho relevante você errar e partir por uma outra solução acertando. Isso você não vai crescer no seu conhecimento. Então, o erro que está aqui é você ter violado o item 3 da técnica e também o seguinte, veja que as escolhas aqui, elas dependem. Por exemplo, quando eu fiz essa escolha aqui, ela depende da escolha anterior. Isso não tem problema. O que não poderia acontecer, o que aconteceu foi isso, que a quantidade, a parte de baixo que é importante, a quantidade de escolhas, elas estão dependendo da minha escolha anterior. Não é para qualquer escolha que eu vou ter sempre 7. Não é para qualquer escolha que eu vou ter sempre 8. Está dependendo das escolhas anteriores. Talvez no exemplo número 2, isso vai ficar mais ainda evidente. Então eu elejo essa parte, a parte mais interessante do curso, para a gente investigar essa situação. Ok?
Então veja que nós fizemos o exercício de forma indevida, por violar o item 3 e por também aplicar o princípio multiplicativo, item 4, de forma direta, e eu não posso, eu vou mostrar aqui a solução número 2, de forma bem natural, eu nem me preocupo com isso, porque eu não vou violar agora o item 3. Muito bem, então veja só, a solução número 2 é iniciando pela restrição. E nós temos aqui uma restrição na centena. Então eu vou começar por aqui. Sabemos que o zero não pode. Portanto, se o zero não pode, eu tenho 9 possibilidades. Perfeito? Posso agora ir para a dezena ou pela unidade. Suponhamos que eu escolhi aqui o número 3. Quantas são as possibilidades para a dezena? Só não posso o número 3. Portanto, 9 possibilidades, porque agora o zero ele já pode ser incluído aqui. Inclusive, eu vou colocar ele só para garantir o segundo número. Então, já coloquei 2 números. Quantas são as possibilidades para unidade? Agora sobram 8. E veja a seguinte situação. Será que essa quantidade 9 vai ser sempre 9, independente do que eu escolher aqui? Sim. Aí o princípio pode ser aplicado, o multiplicativo. Que se eu escolher o 3, eu vou ter 9 possibilidades. Se eu escolher o 7, eu vou ter sempre 9 possibilidades. Porque o zero agora já passa a poder ser utilizado. Se eu, por exemplo, escolho 7 e 4, eu vou ter 8 possibilidades, menos o 7 e o 4. O zero pode estar aqui. Então aqui são escolhas que eu posso fazer, e essa quantidade de escolhas, ela independe das escolhas anteriores. Vai ser sempre esses valores. Agora sim o princípio multiplicativo pode ser aplicado. Não foi violado o item 3, comecei pela restrição de não poder ter o zero no início, e também apliquei o princípio multiplicativo, que é o produto desses números, de forma direta, porque a quantidade de escolhas, elas não estão dependendo do que eu escolher antes. Isso fica muito evidente no exercício número 2. Mas vamos solucionar esse aqui primeiro. 9 vezes 9, 81, vezes 8. Se fosse 80 vezes 8, dá 640. 640 mais 8, veja, 648. Não é nem 630 que a gente tinha encontrado antes, nem 720. A resposta correta é 648, alternativa C. Ok? Finalizamos então o primeiro exercício. Violamos o item 3, que é onde inicia as restrições, eu tenho que começar por ela. No próximo exercício a gente vai abranger agora todas as técnicas, inclusive o item 6. É muito importante a continuidade desse curso, vendo esses erros, identificando esses erros e descobrindo onde estão esses erros. Isso é muito importante na continuidade dos nossos estudos. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.